Você já saiu do trabalho com aquela sensação de ter dado muito além do que você podia e mesmo assim com aquele medo de não ter sido suficiente? Você já aceitou aquela tarefa a mais em cima da hora, sabendo que não ia dar tempo, mas para não soar preguiçoso ou descomprometido, você disse sim, beleza, eu vou fazer? Ou aquela ajuda para aquele colega que também estava doido, cheio de coisa para fazer e por conta do desespero dele você não conseguiu dizer não? Você já foi trabalhar doente, com dor, com mal-estar, mesmo sabendo que a lei está do teu lado, que você poderia ir ao médico, se cuidar, pedir um atestado e depois voltar a trabalhar quando você estivesse bem, mas para não soar preguiçoso, descomprometido, você foi se arrastando, suportando dor e esquecendo das tuas necessidades de saúde e passando por cima do seu emocional e do seu físico para ir trabalhar. Hoje a gente vai falar sobre limites e por que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de colocar limites do que as outras pessoas. Se esse vídeo é para você, fica aqui comigo que a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Se você não me conhece, o meu nome é Carol Yecker, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando pessoas a terem mais saúde mental na vida profissional delas. Hoje a gente vai falar aqui sobre limites e muitas pessoas acreditam que limite, ter limite ou colocar limite é ser aquela pessoa dura, inflexível. Isso não tem nada a ver. Primeiro, para você colocar limite, você precisa saber quais são os seus limites. O problema da maioria das pessoas que não conseguem colocar limites é porque elas nem sabem o que machuca elas, o que é ruim para elas, o que é importante para elas. Elas têm dificuldade de perceber quando elas estão sendo desrespeitadas em algum grau. E sim, limite é muito mais sobre preservar a sua saúde, tanto física quanto mental, seu tempo, a tua energia e inclusive, dar limite significa, no fim das contas, você conseguir focar mais e produzir mais, se o teu intuito é estar atrelado às metas aí da tua empresa, da tua organização. Então, muitas vezes a gente não coloca limite porque a gente nem sabe o que é valoroso para a gente. E você vai perceber que no ambiente de trabalho, se você é uma pessoa que tem dificuldade de colocar limite, você vai olhar para o colega do lado e muitas vezes vai perceber que, nossa, ele falou um não com tanta facilidade, ele disse que não vai fazer algo com tanto, né, com tanta força, com tanta convicção e não sofreu nenhum prejuízo. Nossa, tem gente que até só pela postura a gente nem tem coragem de pedir algumas tarefas a mais, pedir ajuda, dar um jeitinho e tudo mais, porque você percebe que aquela pessoa ela não vai sair do planejamento dela, ela não vai se desrespeitar para assumir um ponto ou alguma questão tua, ela vai pesar as necessidades dela em primeiro lugar. E por que que outras pessoas não conseguem? Por que que outras pessoas têm tanta dificuldade? Por que que eu que estou olhando essas pessoas, eu fico de boca aberta falando, nossa, eu teria muito medo de dizer esse não. Eu teria muito medo de sinalizar quando eu estou desconfortável com alguma coisa, que a gente às vezes tolera algumas brincadeirinhas que você fala, meu Deus do céu, essa pessoa está sendo desrespeitosa comigo, ou eu dou até risada da brincadeira que a pessoa que fez ofensiva para mim, para não ficar chato para outra pessoa. Às vezes eu fico numa posição de, mas se eu fizer isso, a pessoa vai ficar chateada comigo. Se eu falar para ela, olha, não gostei disso, a pessoa vai ficar chateada comigo. Sem que você nem considere que quem está chateado ou deveria estar chateado com o que a pessoa fez era você. A pessoa passou pelos teus limites e você não quer deixar ela chateada. Veja só, por que será que isso acontece? Quando a gente vai analisar as questões das estruturas mentais, como essa pessoa formou a estrutura mental dela, normalmente a gente vai achar ali que quando ela era criança, ela não aprendeu a validar o emocional dela. Entenda, uma criança não tem capacidade de validar o seu próprio emocional, de dar valor ou de dar atenção para o próprio emocional. Para ela, um pirulito que ela perdeu ou
sei lá, um ente querido que faleceu, muitas vezes é a mesma coisa, porque ela não sabe regular as emoções. O pirulito, ela vai chorar como se tivesse morrido alguém, certo? Ela não vai entender que aquilo não é importante, ou que pirulito é baratinho, daria para comprar outro, ou que não vale a pena chorar pelo pirulito, mas por um ente querido que não está mais aqui, ou que foi embora, a gente pode chorar isso, e eu não consigo regular muito bem. Estou falando de uma criança muito pequenininha ainda. Qualquer perda ou qualquer situação onde ela fica com raiva, você vê uma criança com raiva, ela grita, ela se joga no chão, ela esbraveja. Por quê? Porque ela não sabe regular ainda as emoções. Vai do adulto baixar na altura dos olhos daquela criança e dizer: eu sei que você está triste. Vamos ver o que a gente pode fazer com essa tristeza que tá sentindo. Ou, eu sei, é ruim perder um pirulito. Faz sentido que você fique triste, mas vamos ver o que a gente pode fazer? Será que se a gente comprar outro pirulito, resolve? Será que a gente conversar com o amiguinho que pegou o pirulito vai resolver? Ou se eu te dar um abraço, vai ficar melhor? Às vezes eu não vou conseguir resolver o teu problema, mas se a gente fizer uma outra coisa, você vai ficar melhor, né? E a gente vai conseguindo dar valor e dizer para aquela criança: isso que você está sentindo faz sentido. Mas muitas vezes, na correria e na loucura do nosso dia a dia, o que a gente diz para a criança? Engole esse choro, isso é besteira, para com essa frescura, coisa pequena e tudo mais. E por algum motivo, né? E tem várias formas de eu invalidar, tá? Tem essa de eu dizer que aquilo que essa criança está sentindo não faz sentido. Tem a forma de eu dizer: não, 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 não. A criança caiu, né? Ralou o joelho. Não, 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 não foi nada, não foi nada, não foi nada. Não tem nada, não, não, olha essa borboleta aqui, ó, borboleta, borboleta, né? E daí eu vou fingindo para aquela criança que não aconteceu nada. Ela, tá doendo, tá ruim. Então quer dizer que isso aqui que eu tô sentindo não faz sentido? Eu não devo prestar atenção nisso? Algumas famílias também têm um padrão de: para de me atrapalhar. Isso aqui que eu tô fazendo é muito sério, você tá me incomodando, você tá me atrapalhando, você não pode atrapalhar fulano a estudar, você não pode atrapalhar tal coisa. Então, quando a criança não entende que aquilo que ela sente tem valor, tem razão, ela aprende que o que ela sente não faz sentido, não é importante, que ela pode desrespeitar aquilo que ela está sentindo. E eu vou crescer um adulto assim. Às vezes você vai precisar avisar para a pessoa: olha, na verdade não é que você está em depressão, não é que você está em burnout, não, você só está cansado. Você trabalhou 3 dias seguidos sem, né, você acha que estava na hora de você descansar. E a pessoa: nossa, sério? Será que é isso? Eu preciso descansar, né? Porque enquanto ela não terminou o trabalho, ela tá ali trabalhando e ela fala: nossa, eu não tô conseguindo fazer. Não, você só tá cansada, não é que você tá perdendo prejuízo, tá tendo prejuízo de funções, nem nada. Você precisava descansar um pouco, você precisava dormir. E às vezes outras pessoas precisam validar isso para ela porque ela mesma não consegue. Ela não consegue perceber que ela está exausta, que ela precisa se alimentar, que ela às vezes trabalha horas a fio sem perceber. Quando ela percebe que está com fome, ela está morrendo de fome. Isso quer dizer, ela desrespeitou o corpo dela e a vida dela e as necessidades dela durante todo o tempo que ela pôde desrespeitar. Na hora que o corpo gritou, que ela percebeu que tinha alguma coisa de errado com ela. Faz sentido? Então, quando eu não aprendi a dar valor, a valorizar aquilo que eu sinto, eu vou dar valor para aquilo que o outro sente. Por isso que a gente chama, né, de foco na necessidade do outro, né? Eu vou focar na necessidade das outras pessoas. Por isso que é difícil dizer não, porque aquilo que o outro sente é muito mais importante do que eu sinto. Então, se ele está desesperado, eu tenho a obrigação de resolver o desespero dele. Faz sentido? Se essa outra pessoa está precisando de algo, eu tenho a obrigação. Não sei se você é daquele tipo de pessoa que alguém está te contando um problema dela e você já está aqui maquinando dentro da tua cabeça o que você pode fazer para ajudar. E sem entender que esse problema é daquela pessoa, que ela só está te contando. E muitas vezes, quando você conta um problema para outra pessoa que tem ali os seus limites bem estabelecidos, que não se desrespeitam, você está contando uma coisa que talvez você precisasse até da ajuda dela, mas enquanto você não pediu, a pessoa está olhando para você e dizendo: nossa, e como é que você vai resolver isso? Nossa,
que problemão que você está me contando, hein? A pessoa até se preocupa com você, mas ela não se coloca, olha, eu posso fazer isso para te ajudar. Nossa, eu pensei naquele teu problema, deixa eu fazer tal coisa. Enquanto você não pedir, ela não vai se colocar nessa posição. Faz sentido? E muitas vezes, quando uma pessoa te conta um problema, você já está colocando, ah, tá, mas daí a gente pode fazer tal coisa. Você já está se colocando no meio do problema dela. Isso mostra que você tem um mental que valoriza muito mais a necessidade do outro do que a sua. E muitas vezes você não consegue perceber. Quando você está sendo desrespeitado, você valoriza, fala assim, ah, tá, a pessoa fez uma brincadeira que foi muito desrespeitosa com você. Aí alguém vem te falar, cara, como é que você aguenta esse tipo de brincadeira? Aí você fala, não, fulano é assim mesmo, ele tava só brincando, né? Eu não gosto mesmo quando ele faz essas coisas, mas vai ficar muito mais chato se eu falar com ele, porque ele não vai entender. Peraí, você tem que entender que é brincadeira, você tem que aguentar o desrespeito, mas a outra pessoa não pode ouvir que não foi legal? E não, é ela que não vai entender. Percebe como o teu emocional está totalmente conectado com o da outra pessoa? Então a gente vai entender que é muito difícil dizer não, né, dentro da questão do trabalho, por conta das tuas próprias estruturas psicológicas. E entenda que essas estruturas psicológicas, elas vão interferir em praticamente todas as áreas da sua vida, não é só no trabalho. É claro que aqui eu estou focando no trabalho porque é o intuito do canal, mas você vai ter dificuldade de botar limite na tua família, você vai ter dificuldade de botar limite nos teus amigos, você vai se sentir usado em muitas situações, porque na hora que eles precisam, você se desdobra para ajudar, você até se ferra para ajudar um amigo, mas na hora que é você que precisa, não aparece um para te ajudar, certo? Então, em alguns momentos você fala, poxa, eu não tenho amigo de verdade, e assim por diante. E além das questões cognitivas, a gente também tem uma questão que é cultural nossa, né? É visto como uma virtude você ser uma pessoa sempre disponível para o trabalho, sempre atenta para o trabalho, né? Você pode até ser dispersa em outras áreas da sua vida e tudo mais, ninguém vai te criticar. Agora, se você não for comprometido com o seu trabalho, você não for um excelente profissional, você não é uma boa pessoa, né? As coisas são bem misturadas nesse âmbito aí. Então, a nossa cultura valoriza muito esse perfil hiperdisponível, esse perfil super atento, profissional. E muitas vezes a gente já ouviu, né, que o trabalho dignifica o homem, o trabalho é mais importante do que a sua própria necessidade, o resultado do seu trabalho é muito maior do que você, né? Ou muitas vezes só a instrução não fica reclamando, você não pode reclamar, só faz, só faz. Quanto menos você reclamar, mais você vai crescer. E nem sempre é por aí, tá? Você vai perceber que algumas pessoas que subiram em cargos muito altos na empresa não são aquelas que estão o tempo todo disponível e toda hora resolvendo o problema dos outros. Foram aqueles que conseguiram perceber qual era o foco ou a meta ou a necessidade real da empresa e traçaram um caminho para chegar ali e se destacar dentro daquela cultura. Inclusive, a gente tem vídeo sobre cultura organizacional aqui, seria muito interessante você perceber, porque essa cultura organizacional, ela vai encaixar no seu mental também, como algo que vai influenciar nos teus processos de tomada de decisão. Então, assim, o que eu quero trazer aqui para você é que existem muitas consequências muito fortes, e eu imagino que se você está vendo esse vídeo até aqui, é porque você também sente as consequências aí na pele, é porque é doído para você dizer não. Muitas vezes a gente tem medo de magoar o outro, muitas vezes a gente tem medo de ser mal visto pelo outro, a gente quer ser aprovado, a gente quer ser reconhecido, e na verdade muitas vezes a gente só está dando uma mensagem: olha o tanto, olha até onde essa pessoa é capaz de ir para ser aprovada. Olha só o tanto que ela é capaz, né? Nossa, ela veio trabalhar doente. Olha até onde a gente pode ir. Olha o tanto que ela vai. Eu posso pedir mais coisas, porque ela dá o sangue aqui pela empresa, né? E quais são as consequências disso? Com certeza, a sobrecarga, a exaustão e
como eu falei para vocês antes, a queda de desempenho. Muitas vezes eu quero fazer isso, está hiper disponível para render mais, para ser bem visto no ambiente de trabalho, e na verdade o que acontece é justamente o contrário. Por conta do tanto de coisa, de incêndio que eu apago, eu não consigo dar o resultado certo que eu deveria dar. Eu acabo saindo do foco que o meu trabalho tinha antes, eu não consigo atingir os meus resultados. Muitas vezes eu ajudo as outras pessoas a atingirem os resultados delas, abrindo mão dos meus, deixando, e depois eu só tô ali como uma pessoa que se justifica, tá, mas eu não consegui fazer isso porque eu tava ajudando fulano a fazer tal coisa, porque eu tive que focar em outro negócio que apareceu de última hora, porque foram aparecendo demandas, e na verdade são os seus resultados que não estão aparecendo, e você está se prejudicando, né? Pode acontecer de você virar o bombril, né, na empresa, sem nenhum tipo de reconhecimento, mas sempre aquela pessoa que é o primeiro que os outros ligam para resolver bucha. Toda hora que acontece que toca o teu telefone é uma bucha para resolver. Você se sente validado e valorizado porque as pessoas dependem de você para fazer alguma coisa, mas acaba que você vira o faz tudo, mas você não tem esse reconhecimento no fim do dia, né? Ou no seu salário não aumenta, você não cresce de cargo porque você tá tão necessário ali naquele cargo que você não consegue sair e subir para ir para outros cargos. Muitas vezes a gente faz isso para ter reconhecimento. A gente se desrespeita e faz a mais e faz além para ter reconhecimento, e isso gera muita frustração e muito rancor, porque você não vai ser reconhecido. É muito difícil que você seja reconhecido quando você não respeita os seus limites. Se você é o primeiro a se desrespeitar, não são as outras pessoas que vão te respeitar. É como se você abrisse uma porta dizendo: olha só, pode entrar, pode ser desrespeitoso aqui comigo, porque eu estou me desrespeitando nessa proporção. E aí as pessoas também não te respeitam. E aquelas pessoas que se respeitam, que priorizam, falam: não, ok, eu posso, mas eu vou almoçar direito. Depois do almoço a gente resolve esse problema. Tá, mas eu preciso disso urgente, ok. Eu vou resolver urgente para você, mas depois do almoço eu consigo te ajudar, tá? Ou não vou faltar a festa de aniversário do meu filho, da minha esposa, do meu esposo, por conta disso. Tá, fica tranquilo, depois a gente resolve. Aí aparece aquela coisa urgente no final de semana e você tá atento, respondendo o WhatsApp o tempo todo e tudo mais. Não, deixa teu celular na segunda você responde. Dá esse limite para as pessoas, porque senão elas vão te acessar nas tuas férias. Se não domingo, feriado, dia santo, as pessoas estão invadindo o teu momento. E é porque você não está valorizando o teu momento, faz sentido? Né? E, é claro, né, uma consequência grave aí é você entrar na síndrome de burnout, né? Você ter uma ansiedade muito grande e em algum momento estafar. Chegar um momento em que o combustível acaba e você não se alimenta mais, tá? Para a gente começar a estabelecer limite, o que a gente tem que fazer? Primeiro, aprender, ter autoconhecimento. O que é limite para mim, às vezes não é limite para você. Algumas pessoas não têm problema nenhum. As brincadeiras, elas gostam, elas brincam, mas para você tem. Você precisa perceber quando você está incomodado com algumas coisas. Algumas pessoas não têm problema nenhum trabalhar até mais tarde, mas para você tem prejuízos na sua vida familiar e um monte de coisa, e você não está dando valor para isso. Então, é importante você se conhecer e perceber: poxa, isso me afeta, isso é um valor para mim, eu não gosto de tal coisa, então eu vou botar limites. Dentro disso, eu vou atuar para que as pessoas percebam que isso é importante para mim. E eu percebo, eu respeitar os meus limites. Se você é o primeiro que se desrespeita, pode ter certeza, as pessoas não vão respeitar você, né? Reconheça em você que você tem um padrão. Será que você tem um padrão de autossacrifício? Será que você precisa se sacrificar pelas outras pessoas? Será que você sempre precisa escolher o caminho mais doloroso, mais difícil? Você precisa mostrar que você está perdendo coisas e tudo mais? Ou será que você tem um padrão de subjugação ou de busca de aprovação? Sempre eu tô fazendo alguma coisa para ser reconhecido, eu sempre tô esperando. Tinha uma paciente minha que eu adorava, que ela dizia que a busca de aprovação era como se fosse um petisco. E ela falava: eu faço qualquer coisa por um petisco.
Se precisar, eu deito e rolo no chão. É claro que era uma metáfora, mas é justamente essa coisa de toda hora eu tô querendo agradar alguém. Eu tenho esse padrão de toda hora de não conseguir frustrar a outra pessoa, de achar que a outra pessoa é intocável, né? Claro, eu acho que você não deve ser grosseiro com as outras pessoas, mas você não precisa ser essa pessoa tão boazinha. Eu sempre digo para os meus pacientes aqui, tem um limite muito tênue entre ser bom e ser bonzinho. E a gente tem que saber medir isso. O bonzinho, ele se desrespeita inteiro. E ninguém respeita ele. Já a pessoa que é boa, ela consegue ser assertiva. Ela consegue comunicar. Olha, eu não gosto disso. Quando alguém corta, ela fala assim, ó, só um minuto, eu não terminei de falar. Só um pouquinho. Ela não é deselegante com a outra pessoa, mas ela consegue dizer, olha, eu não terminei de falar ainda, deixa eu terminar aqui. E ela consegue respeitar as suas próprias necessidades. Ela consegue ver que, olha, hoje eu não consigo ficar até mais tarde porque eu tenho uma coisa muito importante para mim. A vida dela chama ela, porque ela construiu uma vida que não é só trabalho. Porque quando você constrói uma vida que é só focada em cima do trabalho, todas as outras áreas da sua vida são sugadas pelo trabalho. Sua família abre mão de você pelo trabalho, seus filhos acabam vendo você abrindo mão deles pelo trabalho, sua saúde é deixada de lado pelo trabalho. Ah, não, marquei um médico, estou esperando essa consulta faz 6 meses, chega o dia da consulta, acontece uma coisa dentro da empresa, você não pode ir na consulta, e daí você desmarca, e daí você tem que esperar mais 6 meses para resolver um problema que pode, né, te complicar a vida. Então, você construir uma vida onde as tuas outras áreas também recebem atenção e você valoriza isso, você consegue equilibrar os pratos dentro disso, é algo que é muito importante para você conseguir dar limite. Você precisa reconhecer que você perde quando você faz alguma coisa pelo outro, certo? Não estou dizendo que você não deve ajudar ninguém, pelo amor de Deus, é importante você entender que o que eu estou dizendo aqui é o excesso, você abrir mão de tudo para sempre estar à disposição das outras pessoas. Ah, toda hora o seu horário de almoço é alterado, você nunca consegue comer direito, você nem, então, quase todo dia você chega no final do dia desesperado para ir no banheiro porque você não passou, nem foi no banheiro, porque senão você ia ter que parar de fazer as coisas, ou nem percebeu que você estava precisando ir no banheiro, só percebeu na hora que chegou em casa, desesperado, né? Tava com fome, com vontade no banheiro, cansado. Percebe que você vai se matando por conta das demandas, é esse excesso de disponibilidade que vai te adoecendo, né? E eu acredito que você vai precisar, já que você tem dificuldade de dar grandes nãos, começa dando pequenos nãos. Hoje eu não posso, semana que vem eu consigo. Nesse dia, infelizmente, eu não vou conseguir. Para você conseguir colocando alguns pequenos limites e vendo que o mundo não vai parar porque você deu limite e que as pessoas, você não vai perder é, esse mérito todo que você acredita que você tem, né? Então, aprender a valorizar as tuas necessidades, a colocar alguns pequenos nãos, construir uma vida que seja interessante, que te puxe também em outras áreas, na sua saúde, atividade física, alimentação, estabeleça metas em outras áreas também, para você conseguir manejar elas tanto quanto você maneja suas metas do trabalho. E respeita. Se respeita. Começa por você. Não exija respeito do outro se nem você tem respeito com você. Você vai ver como tua vida vai mudar. E claro, se precisar de ajuda, procura. Procura ajuda. Como isso está entranhado na forma com que você construiu o seu mental, muitas vezes você não vai conseguir sair disso sozinho. Então procura terapia. A terapia é uma das melhores formas de você conseguir entrar, ver o teu mental, corrigir os pontos que foram formados de uma forma que não está funcionando para você e tomar decisões diferentes para a tua vida, mudando os seus resultados. Faz sentido para você? Espero que tenha feito sentido. Espero que eu tenha te ajudado. E na próxima terça-feira a gente vai ter mais conteúdo sobre saúde mental do trabalho. Um grande abraço e até lá.